Hello everybody! Semana passada nós estudamos um vocabulário relacionado à rotina. Então, vocês aprenderam como dizer levantar, get up, tudo que for para cima, up. Tomar café da manhã, né? Have breakfast, have lunch, have dinner, café da manhã, almoçar, jantar. Vocês aprenderam start classes, finish classes, watch TV, go to school, go to bed. Foram essas expressões, tá? Então, vimos também as preposições in, para períodos do dia, in the morning, in the afternoon, in the evening. On, usado para dias, on Mondays, on Saturdays. E at, utilizado para horas e idades. Vimos também, revisamos que AM é antes do meio-dia and PM pós meio-dia. Essa semana a gente vai estudar um vocabulário também falando sobre as atividades, as disciplinas escolares, né? Também falando sobre rotina, e vamos começar a estudar o simple present, o presente simples, seria o presente do modo indicativo da língua portuguesa, ok? See you! Bom, pessoal, a gente vai estudar sobre school subjects. O que são school subjects? Subjects são os assuntos, os conteúdos que nós estudamos na escola. Então, nós temos aqui art, computer science. Para o vídeo, volta, repete essas palavras. English, sempre com letra maiúscula. Geography, history, math, music, physical education ou PE, como é mais conhecido, tá? Isso também vai estar com letra maiúscula. Science and technology. Então, de acordo com as figuras, a gente vai associar o objeto, né, a disciplina que esses alunos estão ou vão estudar, ou que eles vão fazer, né? Então, veja só. Aqui tudo bem parecido com o português, né? Só que em português é tudo com letra maiúscula. Art, ciências da computação, geografia, história, matemática, música, educação física, de trás para frente, né? Disciplinas escolares, educação física, ciências e tecnologia. Então, o que esse menino aqui tá fazendo? Então, he thinks, ele acha que disciplina é essa aqui? Isso, acho que escutei alguém falar science. He thinks science is cool. Ele acha que ciências é legal. She has at 2:30. 2:30. Às 2:30 ela tem aulas, parece um bambolê, né? Então ela tem aula de PE, Physical Education. Espaço é pequeno. E aí você vai, pessoal, para o vídeo agora. Anota no teu caderno as school subjects. Anota no teu caderno quais são elas. Bom, a gente já viu Physical Education and Science. His favorite subject is. This is a robot. É um robozinho. Então, qual dessas disciplinas aqui estão associadas a esse robozinho? Ciências da computação, Science, Computer Science or Technology? Technology, né? Tecnologia. Hello, she studies in the evening. In the evening, ó, tá à noite. O que é que ela estuda à noite? She studies English. English, Physical Education, Science and Technology. He has a map, the Earth, a Terra, né? Um mapa. So, he has geography. In room 3, na sala 3, ele tem geografia. E aqui? She goes to an art club after school. Depois da escola, after school. Veja que são 4 horas da tarde, né? Geralmente as aulas terminam nesse horário, 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde nas escolas nos Estados Unidos e outros países. Então, depois da aula, after school, ela tem aula de artes. He thinks, aula de artes não, clube de artes. He thinks, veja, parece um livro de história. History is interesting.
Think é o verbo pensar ou achar. Então, ele acha que história é interessante. She studies computer science. Science, tá com um errinho aqui de digitação. Olha como é. Science on a PC. She studies computer science on a PC. His classes finish at 12 o'clock. Olha, a aula dele termina. A aula de quê? De música. His music class finishes at 12 o'clock. Termina às 12. And her favorite subject is math. Ok? Bom, aqui a gente tem que completar com as disciplinas de acordo com o schedule, o horário dessa pessoa aqui. Então, de 9 às 10, né, a pessoa tem aula de Geography. 10 to 11, Art. 11 to 12, Computer Science. Lunch, que é o almoço, 1 to 2 p.m. Science, 2 until 3 p.m. Math. Ok? Simple Present Tense. Esse é o tópico gramatical que nós vamos estudar nessa unidade, nesse quarto bimestre. Vai ser o quarto bimestre todo com Simple Present Tense. Então, a gente viu algumas frases como I get up at 5 a.m., que é tudo que for up é pra cima, levanta. I have breakfast at 6 a.m. Isso aqui é a minha rotina. Então, eu tomo café da manhã antes da pandemia, às 6 da manhã. I go to school at 6:30 a.m. Eu vou para a escola às 6:30. The classes start at 7 a.m. and finish at 12:15. Então, as aulas começam às 7 e terminam às 12:15. I have lunch at 12:30. Eu não citei o turno da tarde. The classes start at 1 and finish at 5:20. Eu almoço às 12:30. I have dinner at 7 p.m. Eu janto às 7. I watch TV in the evening. Eu assisto TV à noite. And I go to bed at 11 p.m. Eu vou para a cama às 11 horas. Bom, para que usamos o presente? Para falar de hábitos. Esse presente, ele equivale ao presente do indicativo em português. Eu acordo, como eu já traduzi as frases anteriores, eu levanto às 5, eu tomo café às 6, eu vou à escola às 6:30. Então, quando o sujeito da frase for I, you, we and they, quando o sujeito da frase for esses três aqui, você vai usar o verbo no infinitivo. O que é infinitivo? É do jeito que ele vai se encontrar nos parênteses. Que parênteses? A gente vai ver já já os exemplos e sempre vai aparecer uns parênteses. Por exemplo, assim, né? Então, o verbo no infinitivo, ele sempre vem assim, ó. Um to, que é para dizer que está no infinitivo. A gente estudou qual foi o verbo que nós estudamos até agora? O verbo to be. A gente vai começar a estudar outros verbos. Esse é o verbo to be. Então, do jeito que se encontra no parênteses. Não é o caso do verbo to be. Vamos ver outro verbo. Por exemplo, o verbo to eat, que é um verbo que vem aparecendo bastante por causa do Uber Eats. To eat é o verbo comer. Então, o que você vai fazer? Você vai usar o verbo sem esse to, do jeito que está no parênteses. I eat, eu como. You eat, você come. We eat, nós comemos. They eat, eles ou elas comem. Ou seja, muito mais prático do que em português. Então, circule a forma correta nas frases abaixo, conforme o modelo. Olha os parênteses aqui, ó. Eu coloquei todos os verbos com os seus significados. O ideal é que você pare o vídeo agora, anote esses verbos no seu caderno. To read é o verbo ler, to wash, lavar, to walk, andar, to like, gostar, to do, fazer, to work, trabalhar. Porque isso vai te ajudar a melhorar o teu vocabulário. Então, o que foi dito no slide anterior, quando o sujeito da frase for I, you, we e they, a gente vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses. Então, ó, vamos sublinhar aqui o sujeito das frases. Vamos destacar. We é o sujeito da frase. Peter and his sister. Peter and his sister são duas pessoas. É Pete
é a irmã dele, é como se fosse eles, ou seja, equivale em inglês a they, tá? I, you and Anna. You and Anna, desculpa, Tom and Anna são eles. Então, equivale a they. Então, o que foi dito no slide anterior? Que quando o sujeito for I, you, we e they, você vai usar o verbo no infinitivo, ou seja, do jeito que se encontra nos parênteses. Vamos ver. Se o sujeito da frase é I, you, we, não tem nenhum aqui, we, ou they, Pete and his sister, Tom and Anna, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses. Então, Pete and his sister wash. I always walk. I like. You do. Tom and Anna work. Lembrando que Pete and his sister é they, Tom and Anna é they. Novamente, lembrando que toda vez que o sujeito for I, you, we e they, com meio tronchinho, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses, sem o to. Anota isso. Para aí, anota. Toda vez que o sujeito for I, you, we e they, você vai usar o verbo do jeito que ele se encontra no parênteses, sem o to. Ok? Bom, aqui, ó. Quando o sujeito for he, she ou it, he para ele, she para ela, it, ele para objeto, animal ou lugar, você tem que observar essas regrinhas aqui, ó. Primeiro, é como se fosse o plural, mas não tem nada a ver com o plural. São as mesmas regras do plural que a gente já estudou. Você vai acrescentar S ao verbo, mas você só vai acrescentar S ao verbo quando o sujeito for he, quando o sujeito for she ou quando o sujeito for it. Então, the dog walks a lot. Se for o verbo start e o sujeito for he, vai ficar he starts. He starts. Se o sujeito é she e o verbo é play, vai ficar she plays. Ó, acrescenta S. Então, qual a primeira regra? Acrescenta-se S ao verbo. Segunda regra, se o verbo terminar em S, SH, mesma regra de plural, CH, X e O, você tem que acrescentar S. Porque imagina que o verbo quis, você tem que acrescentar um outro S. Ia ficar estranho, né? Então, acrescenta S. She kisses her mom every night. Ela beija a mãe todas as noites. No caso de wash, vai ficar he washes. Watch, she watches. Go, it goes. Fix, he fixes. Wash é o verbo lavar. Lavar. Watch, a gente já estudou, que é o verbo assistir. Go, nós já estudamos também, é o verbo ir. Fix é o verbo consertar. Consertar com S. Consertar. E watch é o verbo assistir, que nós já estudamos. Assistir. A letra fica feia porque é feita com mouse. Pronto, ok? Então, se o verbo terminar em consoante mais Y, mesma regra do plural, tire o Y e substitua por I, E, S. O verbo study, antes do Y veio uma consoante. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tirar o Y e vou substituir o Y pelo I, que tem o mesmo som, e acrescentar ES.
Meu irmão estuda toda noite. Se for o verbo cry, que é o verbo chorar. Eita, como é difícil fazer. Chorar. Vai ficar she, vou tirar o Y. She cries. Se for o verbo try, que é o verbo tentar. Tentar. Vai ficar it tries. Lembrando que tudo isso apenas se o sujeito for he, she ou it. My brother é meu irmão, equivale a he. Então, tudo que a gente tá vendo aqui, a gente vai acumulando os conteúdos lá da primeira aula até agora. A gente já estudou brother, sister, essa relação de parentesco. A gente já estudou essa regra no plural. Essa mesma regra serve para o presente. Bom, e o verbo to have, que a gente estudou naquele have lunch, have dinner and have breakfast, né? Não existe um verbo almoçar. Na verdade, em inglês, almoçar é a junção de duas palavras. Have, o verbo have, e a palavra lunch. Have lunch é almoçar. Então, no caso do verbo to have, para he, she, it, lembre-se, é apenas para he, she e it. Será has. O verbo to have é o verbo ter, só que ele é utilizado naquelas have lunch, have breakfast and have dinner, não é ter almoço, ter jantar, ter café da manhã, tá? É tomar café da manhã. Então, I have, he has, you have, she has, we have, it has. Bom, aí aqui a gente tem alguns exemplos. Precisa entender a frase todinha? Não. Ó, eu preciso ver o sujeito. Para they, eu vou utilizar o verbo do jeito que aparece no parênteses. They play. Eles jogam hockey na escola. Para she, eu tenho que acrescentar s, es ou ies. Vamos colocar aqui. S, s, dependendo da terminação do verbo. Ou ies. Eu vou acrescentar isso aqui quando o sujeito for he, quando o sujeito for she ou quando o sujeito for it. Tem que saber isso aqui, anota no caderno. Então, para she, eu vou utilizar writes. My brother, quem é my brother? Meu irmão, é ele, é he. Então, eu tenho que utilizar a forma que tem S. I, para I, toda vez que o sujeito for I, toda vez que o sujeito for you, toda vez que o sujeito for we ou they, não faz nada, não usa aquela forma do S, usa do jeito que está no parênteses. Então, I, olha aqui, ó, eu vou usar o quê? A forma sem S. I live em João Pessoa, eu vivo em João Pessoa, eu moro em João Pessoa. Para he, eu uso a forma que tem S. He drinks milk in the morning. Ele toma leite de manhã. Pedro, quem é Pedro? Ele. Então, a forma com S. Pedro always goes to school by car. Pedro sempre vai para a escola de carro. John, John é ele. Então, é a forma que tem S. John has lunch at 11 a.m. Então, John almoça às 11 horas. Tom é ele. A forma que tem S. Tom gets up at 6 a.m. Tom se levanta às 6 horas. Para I, a forma sem S. I watch TV in the evening. Eu assisto TV à noite. Samantha e Emily equivale a she. Então, Samantha, forma que tem S. Studies and Emily goes. Samantha estuda inglês nas segundas-feiras e Emily vai para a discoteca, a boate, a festa. Sua vez agora. Você vai copiar no seu caderno as frases do próximo slide. Também vou colocar lá em anexo no Google Classroom. E você vai completar com o simple present dos verbos entre parênteses. A gente vai corrigir na próxima aula, porém, você tem que tirar uma foto do seu caderno e colocar em anexo na atividade, ok? Essa é a atividade dessa semana. Você vai copiar no seu caderno as frases do próximo slide, essas, tá? E você vai completar com o simple present desses verbos que estão entre parênteses
vai tirar uma foto do seu caderno e vai anexar na atividade, ok? Bye bye, na próxima semana a gente começa corrigindo essa atividade e espero vocês na próxima semana. Have a nice week!